Nossa aula hoje é sobre química orgânica. Então, toda vez que eu falar de química orgânica, eu vou lembrar dos compostos de carbono. Então, a química orgânica ela vai trabalhar com carbono. Então, onde é que encontramos os compostos orgânicos no nosso dia a dia? Primeiramente, os compostos orgânicos podem ser encontrados no algodão, na lã, na seda, no malho, no poliéster, nos combustíveis derivados do petróleo, tá? E por aí vai. Então, entre outros. Primeiramente, toda vez que eu falar do carbono, a gente tem que lembrar de algumas propriedades. Por exemplo, o carbono ele é tetravalente. O que é isso? Que ele faz 4 ligações. Como pode ser essas 4 ligações que o carbono faz? Pode ser simples, pode ser dupla, que é representada por esses dois traços aqui, representam uma ligação dupla, ou pode ser tripla, tá? Onde o carbono pode fazer uma ligação tripla. Então, o carbono faz ligação simples, dupla ou tripla, lembrando que ele é tetravalente. Isso quer dizer que ele pode fazer 4 ligações. Existem os tipos de carbonos que iríamos classificar agora, que são carbonos chamados de primário, secundário, terciário, quaternário. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que só está ligado apenas a um carbono, tá? Por exemplo, está aqui o exemplo, CH4. O CH4, o carbono só está ligado apenas a um carbono. Quando eu venho para um carbono secundário, é que ele está ligado a 2 carbonos, o da esquerda e o da direita. Então, o carbono do meio é secundário. O carbono terciário é aquele carbono onde ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Está ligado ao da esquerda, ao da direita e o de cima. E o carbono quaternário está ligado a 4 átomos de carbono. O de cima, o de baixo, o da esquerda e o da direita. Isso é o que a gente chama de tipo de carbono. Primário só está ligado a 1, secundário ligado a 2, terciário a 3 carbonos e quaternário a 4 carbonos. Aqui eu tenho um exemplo prático para a gente aprender a classificar os carbonos. Então, classifique os carbonos dessa cadeia. Primeiramente, o primeiro carbono aqui, ele é o quê? Primário, que eu chamei de P. O segundo carbono, ele é o quê? Secundário. Por que ele é secundário? Porque ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos. Esse terceiro carbono aqui, ele é terciário. Por que ele é terciário? Porque ele está ligado aos carbonos da esquerda, ao de baixo e o carbono da direita. Esse próximo carbono aqui, ele é quaternário, porque está ligado ao de cima, ao da esquerda, o da direita e o de baixo. E o das extremidades são todos primários, porque só está ligado apenas a um carbono. Então, para classificar o carbono, é relativamente simples. Basta você lembrar o conceito de primário, secundário, terciário e quaternário, que não tem problema. E na parte importante, que é a classificação das cadeias carbônicas, primeiramente, para eu classificar as cadeias carbônicas, eu vou classificar ela em cadeia aberta ou acíclica, são sinônimos. O que é uma cadeia aberta? É aquela cadeia linear, que não forma nenhuma figura geométrica. Agora, para quando eu venho para cadeias fechadas, são aquelas cadeias que formam figuras geométricas, por exemplo, como essa daqui, tá? Então, ela pode ser chamada de fechadas ou cíclicas. E tem as cadeias mistas, que é onde contém figuras geométricas e estruturas lineares, ou seja, vai conter os dois tipos de cadeias, fechadas e abertas. Enquanto que as cadeias também ela pode ser classificadas, né? Se ela for fechada ou se ela é aberta. Ela pode ser classificadas em cadeias normais, são aquelas cadeias que só apresentam átomos de carbono, certo? As cadeias, ou seja, que só apresentam átomos de carbono, como assim? Que só apresentam carbonos primários e secundários, tá? As cadeias ramificadas são aquelas que apresentam carbonos terciário ou quaternário. As cadeias homogêneas são aquelas que só apresentam carbonos na cadeia principal. Observe que esse oxigênio aqui, ele não está entre 2 carbonos. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia homogênea, só vai apresentar átomos de carbono. Se aparecer um átomo diferente de carbono, mas se esse átomo não estiver entre 2 carbonos, ele é classificado como homogêneo. Já quando eu venho para uma cadeia heterogênea, eu observo que eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbonos, onde cada traço desse representa um átomo de carbono. Então, tem um carbono aqui, outro carbono na direita e outro carbono na parte de cima. Então, a diferença de homogênea para heterogênea é: homogênea só apresenta átomos de carbono na cadeia principal. Heterogênea vai apresentar um átomo de carbono diferente de carbono entre 2 carbonos. Cadeias saturadas, tá? O que é uma cadeia saturada? É aquela que só apresenta carbono com ligação simples. Quando eu venho para a cadeia insaturada, é aquela onde vai apresentar ligação dupla ou tripla entre os carbonos. E as cadeias denominadas de alicíclicas, que são aquelas cadeias fechadas, certo?
que vai conter uma figura geométrica, como já foi dito no início. E as cadeias aromáticas é aquela que apresenta um anel aromático, que é um anel aromático, é um anel que vai ter 6 átomos de carbono e ligações duplas alternadas, que eu vou representar por essa bola, conforme eu estou mostrando aqui com a ponta do mouse. Tá? Então, toda vez que eu falar de cadeias aromáticas, eu vou ter esse tipo de estrutura aqui. Tá? Aí as cadeias aromáticas, ela pode ser mononuclear, quando só contém um anel aromático, pode ser condensadas, quando contém mais de um anel aromático, e pode ser isoladas, que apresentam anéis aromáticos separados, certo? Então, para classificar as cadeias carbônicas, são relativamente simples, basta lembrar os conceitos que estudamos anteriormente, de tipos de carbono, também de insaturação e saturação, que é tranquilo classificar os carbonos. Ok? Então, até a próxima aula.